ICTV, o seu preferido canal. Reino de Deus, busquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, busquem o reino. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, o seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmos 2, 1 a 8. Está a começar mais um programa, O Mundo Cristão. Seja bem-vindo, caro telespectador, na 6ª edição do Mundo Cristão, que é transmitido com o apoio da Zambésia VIP Apat Hotel. No dia de hoje, vamos falar sobre o reino de Deus. E o texto que nós lemos logo no início do programa indica que Jesus foi consagrado como rei sobre as nações. E quando nós falamos do reino de Deus, tem 3 aspectos que precisam ser tomados em consideração. O primeiro é um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. O segundo é um povo, que é a igreja, que são aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor. E terceiro, temos um livro, que é o Estatuto. Estamos a falar da Bíblia, que tem todos os mandamentos, como funciona o reino. Então, estes são aspectos importantes que precisam ser tomados em consideração quando falamos sobre o reino de Deus. É importante aqui trazer o contexto em que o reino de Deus foi proclamado. É importante referenciar que o mundo estava desordenado e apareceu alguém enviado por Deus para poder começar a proclamar o reino de Deus. E quando nós vamos em Mateus 3, 1 e 2, está claro: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra que foi trazida pelo pregador do Novo Testamento, João Batista, foi esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento implica uma mudança radical de atitude, uma mudança de comportamento. Quando nós pregamos o arrependimento, estamos a dizer que todas as coisas que as pessoas estão a fazer estão erradas, que há uma necessidade muito enorme de poder mudar e começar a proceder de uma forma diferente. E neste caso, quando ele aparece, informou ao mundo que está tudo errado. Por isso era necessário que houvesse o arrependimento. Aqui no versículo 4, ainda de Mateus 3, diz: usava João
vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Aqui encontramos João Batista com uma aparência diferente dos outros, uma aparência diferente das pessoas da sua era. Por quê? Porque ele não queria se misturar, não queria entrar na dinâmica das pessoas que viveram na sua era, porque ele foi enviado por Deus para poder proclamar a mensagem do arrependimento. Se nós vamos no livro de Lucas, capítulo 3, vamos começar a ler a partir do versículo 3 até 14, está escrito: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para remissão de pecado, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. A mensagem que João Batista traz era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que convida as pessoas a reconhecer que tudo o que estavam a fazer está errado. Uma mensagem de reconhecimento. Nós falamos em alguns programas anteriores que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então aqui a palavra arrependimento nos conduz ao reconhecimento de que precisamos de Deus. Quando a pessoa se dá de cara com a sua humanidade e tem a certeza que o seu procedimento não é dos melhores, só assim é que vai reconhecer que precisa arrepender-se. Então, João Batista, quando apareceu, pregava a mensagem do arrependimento, conforme está escrito no livro de Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então aqui era uma convocação para preparar o caminho. Significa que as pessoas estavam a ser chamadas a começar a agir de uma forma diferente, a começar a organizar o seu comportamento, tendo em conta a recepção do Senhor. Porque esta mensagem anuncia a chegada do Senhor Jesus Cristo. E por causa da chegada do Senhor Jesus Cristo, anuncia-se o arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 5 do livro, no versículo 5 do livro de Lucas, diz: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Então aqui está claro que Jesus é o Rei. E como Rei está a trazer um reino da retidão, da justiça, da transparência. Por isso que aqui está dito, está escrito de uma forma bem clara, que todos os caminhos serão nivelados, as montanhas serão aplanadas, nenhuma coisa vai ficar mais como estava anteriormente. Então aqui anuncia-se uma mudança radical de comportamento. Há uma necessidade de se mudar, porque o reino dos céus chegou. E quando damos seguimento, depois da justiça do reino se fazer presente, no versículo 6 está claro: e toda a carne verá a salvação de Deus. Significa que com a chegada do reino de Deus, a salvação vem para toda a carne. Então, dizia ele, pois, à multidão que saía para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aqui refere-se uma parte da população que queria ser batizada, sem, no entanto, passar por uma experiência de arrependimento, sem, no entanto, passar por uma experiência de reconhecimento sobre a falibilidade do seu comportamento. E João Batista chama essa pessoa de raças de víboras, raças de cobras venenosas. Raça de cobras venenosas. Por quê?
porque queriam ir, ser batizados, sem, no entanto, um comportamento digno. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. ZTV, o seu preferido canal. Reino de Deus, busquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, busquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus e a sua justiça. ZTV, o seu preferido canal. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso e o teu programa, O Mundo Cristão. E hoje começamos uma reflexão sobre o reino de Deus. Neste momento estamos no livro de Lucas, no capítulo 3, e agora vamos ler o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui está claro que a chamada para o arrependimento implica a produção de frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem o arrependimento. Porque quem quer ser batizado sem aquilo que equivale a frutos dignos de arrependimento, este é chamado de raça de víbora, cobras venenosas. Por quê? Quer ser batizado, mas não quer produzir frutos dignos. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui está claro, quando se fala que uma árvore que não produz fruto é lançada ao fogo, significa que é prioridade nossa, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que faremos nós? Porque depois de ser anunciada a palavra de Deus, depois de ser proclamado o reino de Deus, a pergunta inevitável é: o que faremos nós? O que faremos nós? Então, as multidões foram perguntar a João: o que é que faremos nós? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aqui está claro que a grande preocupação do reino dos céus é a generosidade, é o repartir. Se você tem 2 túnicas, tira uma, entrega aquele que não tem. Se você tem comida, tem alimentos, entrega aquele que não tem. Esses são os princípios proclamados no reino dos céus. É um abaixo contra o egoísmo. Viver para si mesmo. Quando alguém recebe a Jesus, quando alguém recebe a mensagem do reino, passa a ter uma vida voltada para ajudar aos outros. Se você tem comida, reparte com aquele que não tem. Porque é o reino da justiça, não é um reino de competição, é um reino em que nós todos somos irmãos. E neste reino somos chamados a repartir.
E foram os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de imposto daquela época. E perguntaram, o que é que nós podemos fazer? E João Batista respondeu. Perguntaram, mestre, o que é que vamos fazer? Ele respondeu, não cobreis além daquilo que é estipulado. Esse espírito de corrupção não começou agora, já vem há muito tempo. Essas cobranças ilícitas já vinham desde aquela época. A corrupção naquela época já existia. Então João Batista vai dizer, se você é publicano, seu trabalho é cobrar imposto, então cobre apenas aquilo que é estipulado, não mais. E também os soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Não maltrateis, não deis falso testemunho, não deis denúncia falsa. Então, estamos a ser chamados para um reino de justiça. A palavra está clara em Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, que é o reino de Deus, e a sua justiça, e todas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui está claro que há uma preocupação muito grande em proclamar aquilo que são as virtudes do reino de Deus. Porque os princípios que são pregados no reino de Deus são princípios elevadíssimos, são valores morais em que nós, sem a ajuda do Espírito Santo, não estamos em condições de poder viver na íntegra. Então, por isso aqui diz, contente-se com o vosso salário, como soldados. Então, se nós formos ver aqui, o reino veio para todos. O reino veio para todo o universo. E todas as pessoas são chamadas a poder fazer a diferença, a poder viver de uma forma que glorifica a Deus, de uma forma que dignifica aquilo que nós somos, filhos e discípulos de Jesus Cristo. É chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento implica uma mudança de injustiça para a justiça, da perversidade para a santidade, abandonar a imundícia, passar a viver de acordo com os princípios do reino dos céus. E se nós formos a ver em Mateus 4,17, a Bíblia vai dizer que daí por diante Jesus passou a pregar, a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus é uma prioridade muito grande para a nossa vida, para a vida de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós formos a prestar atenção, Jesus não veio fundar uma religião. Ele trouxe um estilo de vida. Ele trouxe uma nova maneira de viver. Os ensinamentos de Jesus eram chocantes para muitas pessoas que acompanharam naquela época. As pessoas ficaram assustadas com aquilo que Jesus ensinava, porque eram coisas profundas. Jesus trouxe ensinos profundos, porque a maneira de viver no reino de Deus é diferente com a maneira em que as pessoas viviam anteriormente. Por exemplo, se formos a ver mesmo no Sermão do Monte, que está registrado em Mateus 5, que é uma passagem onde Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura já adulterou. Significa que no reino de Deus nós trabalhamos com princípios que vão
além daquilo que são as coisas visíveis. Jesus trabalha com a questão da mente. Significa que antes do adultério ser materializado, Jesus já traz uma preocupação. Aquele que olhar com intenção impura, esse já adulterou. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14, está escrito: Ele, quem? Jesus, nos libertou, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Assim termina mais um programa, O Mundo Cristão. É sempre um prazer renovado estar na vossa companhia. Até a próxima.